Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que maravilha podermos abrir o nosso coração e a nossa mente para que Jesus hoje possa lançar a sua semente, que vai produzir muitos frutos. Mas como está o nosso coração? Vamos ver a comparação de Jesus com relação aos corações no Santo Evangelho de hoje. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que maravilha o Evangelho de hoje. Jesus fala para mim, para você, para todos nós, que Ele quer um coração que possa produzir muitos frutos. Um coração bom e generoso, como disse lá no final do Evangelho. Porque se o seu coração, o meu e o nosso, for bom e generoso, nós vamos conservar a palavra de Jesus. E assim, a palavra, vai produzir muitos frutos na perseverança. Por isso que hoje é tão importante esse Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, como está o nosso coração? Está como uma pedra, como os espinhos, está à toa na beira do caminho? Como está o nosso coração? Por isso que aqui Jesus nos fala que, dependendo do coração, nós poderemos ser sufocados. O nosso coração pode ser sufocado por aquele que não quer que você produza frutos para Deus, que você tenha um coração bom e generoso, a exemplo do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Por isso que precisamos ouvir a palavra de Deus e assim podemos de fato dizer: Senhor, conta conosco, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia maravilhoso, hoje é sábado. Nós lembramos também sábado, Maria no sábado. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, ela que tem esse coração terno, que nos acolhe os nossos pedidos, para que assim ela nos ajude, interceda por nós, rogue por nós. Santa Mãe de Deus, roga por nós,
por nós, pelas nossas famílias, para que possamos de fato transformar esse coração. Se for de pedra, de espinho, ou se tiver sem nenhuma preocupação, se estiver à toa na vida, que possa de fato escutar a palavra de Deus, para que assim possa sempre estar colaborando com o Senhor, em missão. Vamos adiante. O Senhor conta com você, comigo, com todos nós. Mas por que Jesus quer contar conosco? Como eu já havia falado nos outros evangelhos do dia. Para nossa alegria, para nossa felicidade. Como dizia a minha santa mãe, nesse mundo só é feliz quem de fato tem Jesus no seu coração. Isso ela dizia, sem sair das atividades do dia a dia. Isso não queria dizer que não ia mais ajudar nas atividades da casa ou nos compromissos que estavam aparecendo, que deviam darmos conta, de forma nenhuma. Sempre, tudo isso é para aplicarmos no dia a dia, para sermos felizes nesse mundo. Então Deus te abençoe, que o teu coração seja a semelhança do coração de nosso Senhor Jesus Cristo e do Imaculado Coração de Maria. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.